realidade virtual, ela realmente é uma realidade ou não. Se a realidade virtual, ela existe ou não existe. Uma coisa é a gente pensar a tecnologia para organizar as coisas. Outra coisa é eu depositar nessa sociedade da tecnologia a capacidade humana de fazer uma sociedade outra, em que a gente consiga se conectar, se inventar e se recriar. Tecnologia. Possibilidade para quê e para quem? Como lidamos com o progresso tecnológico? O computador e o celular passaram a fazer parte do nosso cotidiano, facilitando e apressando a comunicação. O mundo virtual criou novas formas de relacionamento. Pela internet, acompanhamos as notícias em tempo real. No programa de hoje, o cientista da informação Silvio Meira e a filósofa Viviane Mosé, curadora dessa série do Café Filosófico, falam sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. Quando a gente fala de tecnologia, para botar contexto aqui, a gente está falando de possibilidade. Tecnologia é a possibilidade de resolver problemas. E eu farei se a possibilidade existir, mesmo que eu não saiba como funciona e mesmo que não funcione direito e não seja esteticamente belo ou resolvido que seja. E mesmo que as pessoas não entendam, e mesmo que não seja aceitável para algumas pessoas, ainda assim, se puder ser feito, de alguma forma, a tecnologia fará. A tecnologia não é ciência. A NASA não tem cientistas, a NASA tem engenheiros. Quem faz um foguete é um engenheiro. Cientista é um cara que desenvolve teorias, que tenta entender o mundo, que tenta formalizar ou sistematizar o entendimento do mundo ao nosso redor. Daí a história da procura da verdade. Os engenheiros, os tecnólogos, eles criam possibilidades. Isso é totalmente diferente da verdade. E, em particular, o contexto dessa discussão sobre tecnologia, em particular a tecnologia de informação dentro disso, ainda mais, no particular, envolve uma discussão de mais de meio século, que foi iniciada pelo C.P. Snow, que colocou no ar a necessidade das culturas não se separarem. Ele identificava, na época dele, duas culturas. Uma era a cultura da ciência. A ideia de que eu tinha um mundo, a partir da década de 40, na Segunda Guerra Mundial, um mundo cada vez mais científico, onde eu começava a equacionar os problemas ao meu redor e procurar a verdade sobre as coisas de uma forma muito intensa. E do outro lado, nesse mesmo mundo, tinha a arte. E eu generalizaria para a arte e as humanidades. A arte e as humanidades, elas tentam fazer outras duas coisas. Elas tentam entender o mundo, por isso que elas sempre estão andando atrás da ciência, não é? E, em particular, a arte não está atrás de verdade nenhuma, a arte está atrás da beleza. A grande busca que está na arte é da estética. E, estando em busca da estética, eu estou pouco preocupado com a verdade, porque eu crio meus mundos virtuais, ou semi-virtuais, ou irreais, e dentro delas eu me entrego a uma coerência própria, quer vocês gostem, ou eu goste, ou não. Eu acho que a história da informação começa com o DNA mesmo, com o princípio da vida. Quer dizer, a máquina da vida, os mecanismos de geração de corpos vivos estão embutidos dentro de DNA. Isso aqui tem 3,5 bilhões de anos no planeta. Uma história bastante longa. A segunda coisa relevante que acontece nessa história de informação no planeta são cérebros. Né? Nós somos completamente diferentes de minhocas, por exemplo, porque temos cérebros. Pelo menos a maioria de nós. Ou quase a nossa totalidade nessa sala e na audiência desse programa, mas certamente a gente não pode dizer isso da vasta maioria dos seres humanos, talvez. Então, cérebros são processadores de informação extremamente sofisticados, 100 bilhões de neurônios a serviço de captar informação, processar e produzir significados. Cérebros são máquinas de produzir significados. Né? A terceira coisa importante nessa história da informação são ferramentas. Porque você começa a entender o mundo ao seu redor, usando essa máquina de entendimento e produção de significados, que é o cérebro, e imediatamente depois eu quero estender as possibilidades do meu corpo. As primeiras ferramentas foram encontradas em Gona, na Etiópia, há 2,5 milhões de anos atrás. São ferramentas de pedra básicas para aumentar a capacidade das unhas cortarem ou de abater um animal à distância, quer dizer, aumentar o tamanho do meu braço, basicamente. Se a gente fizer um corte 2,5 milhões de anos atrás e sair procurando coisas, não acontece muita coisa relevante na história da informação. Mas há 5 mil anos atrás, a gente sistematiza a escrita. A gente sistematiza as formas de escrever. A gente cria isso aqui e começa a escrever em pedra, em mármore, em papel. Isso aqui podia ser de ferro, podia ser
auxiliado por um martelo, mas essa ferramenta daqui, junto com essa outra que eu estou usando aqui, tem 5.000 anos do ponto de vista conceitual. E há 50 anos atrás, a gente começa a construir um tipo particular de texto chamado software, que tem a peculiaridade de poder ser executado em computadores e criar mundos virtuais. Então, quando eu uso o banco na internet, eu estou usando um banco virtual construído por software que simula o banco real para onde eu ia quando eu ia ao banco. Não é? Quando eu compro uma passagem na internet e faço meu check-in, eu estou usando, do ponto de vista virtual, construído por software, todos os processos e mecanismos concretos, físicos, que envolviam pessoas, envolviam transações humanas, que eu usava na década de 70. Só que agora tudo virtual e feito em software. Para a gente existir, tem DNA, nós somos cérebros, nós criamos ferramentas há milhões de anos, nós escrevemos coisas há milhares de anos, e há 50 anos atrás, e nós fazemos software. Isso leva tempo para chegar na sociedade, leva tempo para penetrar em todos os lugares, leva tempo para se tornar pervasivo. Mas o fato é que a maioria dessas coisas está aí, desapercebida, algumas há milhões de anos, algumas há décadas. E nós estamos começando a notar software, por exemplo, na sociedade de uma maneira intensa agora. O mundo virtual, segundo Pierre Levy, é construído através de 3 abstrações básicas. A primeira, e talvez a mais poderosa de todas, é a linguagem. A linguagem, ela abstrai o presente, não é? Formigas só têm presente. Geneticamente, elas olham para o futuro estocando coisas, mas elas só têm presente. Formigas não fazem planos nem contam histórias. Pela via da linguagem, que é uma tecnologia desenvolvida por nós, humanos, na sua forma mais sofisticada no planeta, nós nos tornamos capazes de contar histórias e fazer planos. Isso faz uma mega diferença. A gente pode falar sobre o aquecimento global daqui a 200 anos e fazer um planejamento todinho de como é que a gente não vai chegar lá. Não é? A segunda virtualização é a virtualização das técnicas. As técnicas virtualizam ações. Então, aqui está o fundamento da tecnologia. A noção do projeto de uma roda é uma virtualização do movimento, da noção ou da ação de movimento. Então, quando eu projeto uma roda, construo uma roda e boto ela num carro, ou uso como uma polia para puxar coisas e assim por diante, o que eu estou fazendo é virtualizar ações que estão no universo ao meu redor. E, finalmente, os contratos abstraem ou virtualizam a violência. Quando a gente escreve contratos sociais, contratos entre pessoas e empresas, a gente faz isso para a gente evitar sair no tapa quando a gente tiver alguma dúvida. Não é? Então, eu chamo meu advogado, você chama o seu, a gente não precisa brigar. Tá certo? Esse debate aqui, por exemplo, tem um contrato que fiz antes com a Viviane, garantindo que a gente não vai sair na porrada. Neste mundo virtual, a gente faz algumas coisas que a gente podia chamar das grandes buscas. O que a gente está fazendo hoje? E desde que a gente começou a entender, ou tentar entender o mundo ao nosso redor. Por falta de nome melhor, eu usei os nomes em inglês, mas eles são facilmente inteligíveis. As 3 grandes buscas da humanidade podem ser sintetizadas de maneira muito simples como o entendimento do landscape, o entendimento do mundo físico ao nosso redor. Isso é o mundo dos planetas, do sistema solar, das coisas, dos átomos, do CERN na Europa, criar um acelerador de partículas que obrigou as pessoas a fazer uma discussão de será que esse negócio não pode acabar o mundo, né? Então, quando a gente chega nos limites do entendimento do landscape, aparecem as perguntas do fim do mundo. Hoje em dia, a gente está discutindo, inclusive no Supremo, a gente discutiu um dia desse, o bodyscape. Como é que a vida funciona? O que é que ela é exatamente? Quando é que ela começa? Como é que ela acaba? Se ela pode ser acabada a propósito ou não? Se eu deixo as pessoas acabarem com a própria vida? É possível construir vida em laboratório? Ou se eu devia, quer dizer, para diminuir o aquecimento global, será que eu não devia, ao invés de criar gado na Amazônia, eu não devia criar bife em laboratório, né, com um sintetizador automático de bife? São uma fábrica de picanha. Né? Será que a gente pode coisas vivas? Será que até onde eu vou mexer nisso? Então, essa coisa, a gente ainda está nos primórdios do entendimento disso. Essa ciência é muito básica ainda, né? E, finalmente, uma mais básica ainda, que é o mindscape, a busca do mindscape. O que são as mentes? Né? O que a gente está realmente discutindo aqui? O que é que fica, o que é que sobra? O que é o entendimento de cada um? Mentes tem o que a ver com cérebros, tem o que a ver com corpos, né? São extensões do ambiente onde nós vivemos, sintetizadas pela nossa capacidade de processar informação e produzir significados. Existe um mega, ultra,
gigantesco debate no planeta sobre o que é a nossa mente. Se a gente fosse resumir, o sentido da vida é um conjunto de grandes buscas no mundo virtual imerso na história da informação. Desde os primeiros computadores na década de 40 até a recente popularização da internet, a informática veio ganhando espaço e se integrando ao nosso cotidiano. Pouco a pouco, máquinas tornaram-se extensões do nosso corpo, como um meio de comunicação, fonte de informação, instrumento de trabalho, diversão. A informática mudou os nossos hábitos. Mas será que mudou também a nossa maneira de ver o mundo? Se a gente está vivendo na era da informação, o que é informática, né? Informática são as tecnologias que a gente usa para tratar a informação, o tratamento de informação em todas as suas formas, desde a captura até a terminação, passando por processamento, distribuição, apresentação, seja lá o que for. E isso é uma coisa que tem um impacto gigantesco nas nossas vidas e precisa de um pouquinho mais de contexto. Para colocar esse contexto no nosso cenário, eu vou falar sobre as gerações da informática, que é uma coisa que a maioria de nós aqui, a maioria de todo mundo no planeta, viveu nas últimas décadas. Tem uma explicação trivial para a geração dos computadores, por exemplo, que engenheiros como eu costumam dar. Que é o seguinte, os primeiros computadores eram a válvula, a primeira geração, né? A segunda geração era transistor. A terceira geração era circuito integrado. Aí alguém pergunta para você exatamente o que é um circuito integrado. Aí você fica sem ter uma boa resposta para dar para uma pessoa que não precisa entender de eletrônica para saber o que é um computador. Então, para sair completamente do pensamento cartesiano dos engenheiros, eu criei uma sucessão de significados sociais para gerações de informática, usando 3 referenciais e perspectivas diferentes. E um deles é muito simples da gente perceber, existe nas nossas vidas no dia a dia, é usar o balcão como referencial para entender 3 possíveis gerações da informática. A primeira geração dos computadores, se a gente olhar o balcão como referencial, tinha os computadores antes do balcão. Você ia no banco, quando não tinha o caixa com o computador, você preenchia um formulário, ele tinha uma listagem, todo mundo fazia uma transação virtual ali, todo em cima de papel, ia dinheiro para lá, vinha dinheiro para cá, e você acreditava que tudo que ele botou no papel, depois ia botar no computador para produzir uma nova listagem. Então você falava com um cara que falava com um cara que usava o computador. Então o computador não estava em cima do balcão. Essa é a primeira geração, estava antes. A segunda geração dos computadores, da informática, está aí até hoje. Você vai no supermercado, tem uma pessoa lá que pega as coisas na esteira, olha onde é que está o código de barra, mostra para um scanner a laser, faz pip, aí ela passa para lá, pip. Isso é o tipo da profissão que vai ser substituída por informática pura, né? Então vocês podem sair por aí, onde é que tem informática no balcão? Todo lugar que tem informática, um cara operando e não me deixam usar, né? E depois você vai para a informática depois do balcão. Eu boto um laptop na minha casa, a internet vai para não sei para onde, tem o caixa automático que você vai lá e você faz o papel de caixa, opera, tira seu dinheiro, deposita, faz tudo. Então essa informática depois do balcão. Essas 3, antes, no e depois do balcão, usam o balcão e, consequentemente, as empresas como referencial. A segunda forma de explicar, e que é complementar a primeira, né, é usar você, eu, nós, como referencial. Isso envolve ter informática com você. Esse laptop anda comigo. Os nossos celulares andam conosco. Eles não estão só depois do balcão. Eles são uma espécie de uma segunda natureza, né? Então, isso é a informática com você, né? E a segunda forma é a informática em você, né? Esse óculos aqui é a informática em mim, ele anda comigo. Ele é um processador elementar de informação, tem a noção de óculos com aros, tem 800 anos basicamente. Ele pega a informação de fora, dá uma modificada nela para eu, que tenho 12 graus de miopia, conseguir ver alguma coisa e não simplesmente uma pintura de Van Gogh em movimento na minha frente, né? Mas você pode imaginar que, por exemplo, você podia ter, ao invés de um óculos, um olho artificial.
laboratórios variados no mundo estão construindo olhos artificiais de várias formas e tipos, você pode imaginar que você, eventualmente, ao invés de usar óculos ou lente de contato, você substitui seu olho todo. Então isso vira informática em você. Então, isso é um dos limites possíveis de informática em você. E o terceiro referencial são as coisas, né? As coisas estão sendo, como todos nós estamos vendo, informatizadas. Então, quando você olha uma lata de ervilha no supermercado, ela tem um código de barra, aquilo é um pedacinho muito irrelevante, insignificante, elementar de informática para as coisas. Em particular ali, colado numa coisa, impresso numa coisa. E, finalmente, as coisas podem ser informática elas próprias. Robôs, por exemplo. Pequenos processadores distribuídos por aí. Sistemas autônomos de fazer qualquer coisa. Aspiradores de pó que andam sozinhos por dentro da casa procurando sujeira. Cachorros robô, né? Todas essas coisas que a gente está construindo aí, porque como é possível fazer, nós estamos fazendo. E isso funciona em rede. Todas essas coisas. Elas mudam completamente, informática muda completamente o sentido quando você conecta. Então tem uma coisa de informação parada, solta no ar, desconectada das outras, tem um X de valor. Quando você conecta, ela muda completamente o próprio nexo e significado dela, porque ela passa a existir em rede, ela passa a ser parte de uma articulação muito maior. Tanto que nós todos, e eu tenho observado esse comportamento em todas as classes sociais, tanto do ponto de vista de renda como de educação, você chega na frente de um computador e ele não está conectado à internet, ele não vale nada. Zero absoluto. Você não tem o que fazer com um computador que não está conectado à internet. Mais. Em breve isso acontece com um celular. E essa noção de rede é ainda mais poderosa porque é uma só rede, e é a internet. É uma rede que conecta todas as redes. Na realidade, o nome internet, ele próprio, quer dizer entre redes, interredes. Uma rede que conecta todas as redes, os networks, para criar um ambiente único. E esse mundo fica todo conectado. E começa a se conectar de verdade agora. Nós temos, pela última pesquisa divulgada, cerca de 40 milhões de brasileiros na internet, dos quais 20 milhões usam a internet de casa. Tem algum tipo de acesso à internet em casa, discado ou banda larga, quer dizer, tecnologias que estão começando a se tornar mais ou menos padrão. Só que essa ideia, que é boa e velha, como muitas outras de tecnologia, ela leva muito tempo a ser implementada apropriadamente, no preço que cabe no bolso de todo mundo e com um grau de entendimento que pode ser transformado numa tecnologia social, que todo mundo, de uma forma ou de outra, sabe usar em algum grau de competência. Os princípios da internet completam esse ano, daí talvez até a importância da gente estar aqui falando isso hoje, 40 anos. E tem 5 princípios elementares. Primeiro, as tecnologias da internet vão estar em todo lugar. A rede, as bases tecnológicas delas vão acontecer em todo canto no planeta Terra. O acesso à rede será permanente, porque a rede estará sempre ligada. Qualquer um vai poder se conectar à rede a partir de qualquer lugar, com qualquer dispositivo e a qualquer hora. E, finalmente, a rede será invisível. Significa que ela vai ser mais ou menos transparente, que a gente vai conseguir usá-la sem ter que ligar para um call center, coisa que a gente não consegue fazer hoje. Ou seja, 40 anos depois, a rede cai, você liga para um call center, aí a pessoa diz, o senhor tem certeza que o seu computador está ligado? Tem alguma coisa errada quando essa pergunta é feita de volta do call center para a gente. Não é? Para resumir, em todo lugar de acesso permanente, sempre ligado a qualquer lugar, dispositivo e tempo, e invisível. Esta rede deu certo por causa de uma coisa extremamente trivial. Na realidade, a maioria das tecnologias que dá certo por razões extremamente simples. Ela é um mecanismo de comunicação barato, fácil, rápido e amplo entre seres humanos. Não são as máquinas que estão conversando. A gente vai lá, bota o dedo no negócio e acontece alguma coisa. Eu pego um chat qualquer e eu falo com outras pessoas do outro lado. Não com o cara do correio que pega a minha mensagem, intermedia, põe numa fita, sela no envelope, põe num pombo e ele vai para não sei para onde. Né? E mais ainda, essa coisa é feita com
com um conjunto de protocolos, um conjunto de serviços da internet, ele existe de uma forma chamada best effort, melhor esforço. Eu não garanto nada. Não é? Nós todos, a audiência inteira, está acostumada a fazer o seguinte: você clica no negócio e não funciona. Aí o que a gente faz? A gente clica de novo. Isso é melhor esforço. Você clicar, aí alguém diz, clica de novo que funciona. Aí você clica e funciona mesmo. A grande ideia da internet é que ela é imperfeita. É imperfeita. Ninguém estava à busca da perfeição de alguma coisa. Não é fazer a última máquina ou o último sistema de processamento de informação. É fazer um sistema que a gente chama no modo beta. Não é? Um esforço beta. Existe uma noção, se vocês entrarem na maioria dos sites da internet que há por aí hoje, você vai ver lá, está escrito tal coisa, beta em cima. Isso significa que não está pronto. Tem sites que eu estou usando que estão em modo beta há 5, 6 anos. Eles nunca vão estar prontos. E essa é a grande ideia. Quer dizer, não venha exigir coisas que eu não posso entregar garantidamente. Ou seja, se e quando funcionar, é espetacular. Caso contrário, é só uma possibilidade. Os protocolos da internet, o mecanismo de construção, o conceito, desenho, os projetos, entendem fundamentalmente que tecnologia é o domínio da possibilidade. As coisas funcionarão se tudo correr bem. A internet criou novas formas de relacionamento. Mas essas relações virtuais aproximam ou distanciam as pessoas. Pela internet também podemos acessar uma biblioteca de dados que parece infinita. Depois da internet, como ficou nossa relação com o conhecimento? A internet criou um novo tempo e espaço, um novo mundo cheio de possibilidades. Nós estamos numa fase de reentendimento muito sério do mundo ao redor, porque os nossos espaços isolados, calmos e tranquilos, que ficavam no recôndito das nossas instituições, foram penetrados por um mundo que se conectou, por empresas que se abriram e estão expondo as nossas fraquezas, que nós temos que transformar em vantagens, de uma forma ou de outra. Isso mudou a forma da gente entender o mundo ao nosso redor. Tinha um bocado de certezas que a gente tinha, que a gente não tem mais, né? Então, você está numa sala de aula, você é teoricamente a autoridade daquela sala de aula, e tem um conjunto de alunos que está naquela sala de aula com você, 50 alunos, por exemplo. No meu caso, tem vários com laptop ligado, alguns com celular na internet. Qualquer besteira que eu disser, eles me atacam de volta com Google, Wikipedia e sei lá mais o quê. Em última análise, nos projetores que eu uso para projetar o que eu estou vendo aqui, eles deviam poder sequestrar o projetor para projetar a contraparte ao que eu estou dizendo. E aí a aula ia ficar realmente muito interessante, porque a gente ia poder refletir, a gente ia poder fazer perguntas, a gente ia poder tentar reentender o mundo ao nosso redor. Isso faz o quê? Isso elimina a noção de últimas notícias publicadas no jornal impresso. A maioria dos jornais impressos, e essa ideia não é minha, é do editor do New York Times, está a caminho de não servir mais nem para embrulhar peixe, porque a tinta é tóxica. Porque certamente eles não dão as últimas notícias. Se eles não se virem como um ambiente de reflexão, né? E a gente tem que trocar o nome, né? O nome em inglês de jornal é newspaper, papel de novidades. Não tem nenhuma novidade em mais nenhum jornal. As novidades chegam pela internet e dentro da internet mais rápido ainda no telefone celular. Machado de Assis já discutia essa evolução dos veículos de informação em meados de 1800, quando o jornal ainda era uma novidade. O jornal matará o livro ou o livro absorverá o jornal? A humanidade, desde os primeiros tempos, tem caminhado em busca de um meio de propagar e perpetuar a ideia. O jornal é mais que um livro, isto é, está mais nas condições do espírito humano. A humanidade, em busca de uma forma mais conforme aos seus instintos, descobriu o jornal. Parece clara a possibilidade de aniquilamento do livro em face do jornal. Mas estará bem definida a superioridade do jornal? O espírito humano olha sempre de face um sol que o atrai e para o qual ele caminha sem cessar. E agora? O que a gente faz? A gente está de mudança para o que a gente podia chamar dos modos de produção em rede.
os modos de produção habilitados pela rede, onde a minha empresa, o meu negócio, a minha escola, os meus valores estão necessariamente conectados por uma tecnologia que é mera possibilidade. A gente não discutiu se a rede é boa ou má, se ela é bela ou não, se a interface do site é isso ou aquilo. Não, ela existe. Ela é um fato. É como uma caneta. Dado que existe uma caneta, tem Nietzsche para escrever, escreveu com canetas, e tem alguns dos mais abjetos escritores que cada um de nós conhece. Pô, deviam ter proibido a caneta por causa desse cara. Né? Muitos países, a China é o mais notório deles, por ser o maior, tem mecanismos de filtragem de internet. Eu estabeleço que sites eu vou deixar passar pelas minhas fronteiras eletrônicas. O Brasil, felizmente, não é um desses países. A gente pode ver qualquer site, de qualquer tipo, em qualquer lugar do mundo. O governo brasileiro nunca pensou em ter, e não tem no momento, nenhuma ingerência sobre o que nós podemos fazer com a internet. Mas em muitos países essa ingerência existe. E aí o que é que você faz? Você reprograma a rede. Com um pouquinho de aplicação e dedicação tecnológica, é possível você redesenhar a rede ao seu redor e passar ao redor do governo. Esse conhecimento sempre em movimento significa também que o modo de produção do conhecimento propriamente dito está mudando. Ele está se redesenhando. Michael Gibbons, há algum tempo atrás, ele fez um estudo, muita gente participou, dizendo o seguinte: a gente tem dois modos de produção de conhecimento. O modo clássico, que a gente podia chamar de newtoniano, ele chamou de modo 1, que é onde o conhecimento existe no contexto acadêmico, com barreiras disciplinares, com mecanismos hierárquicos de validação interna. É bom se o meu professor achar que é bom e assim por diante. No modo 2, que é o modo de produção em rede, o contexto da aplicação define o conhecimento, ou a necessidade do conhecimento. A multidisciplinaridade é a regra, assim como a heterogeneidade de percepções, a qualidade e a relevância definidas e delimitadas externamente, organizações ad hoc, estruturas planas, como parte do processo de criação e disseminação do conhecimento, responsabilidade dada externamente a esse processo e com usuários, clientes, definindo os interesses e a agenda. Isso é o que faz com que uma parte significativa dos alunos das universidades hoje ache muito mais interessante estudar na internet do que assistir seus professores repetindo os livros na sala de aula. É que hoje, numa rede que estabelecemos de comunicação na internet, não tem princípio e fim. Não tem uma cabeça, não tem uma origem, não tem um fim, né? Não tem o trilho por onde aquilo vai existir. Os trilhos são constituídos na medida em que vão se fazendo. Quando a gente tem uma criança desse 1 ano que eu falei, que entrou nesse modelo racional, ela obviamente vai pensar por causalidade. Mas quando uma criança, aos 4, 5 anos de idade, já se conecta com várias pessoas ao mesmo tempo, e em tempos variados, né, que a mudança do tempo também é impressionante. Como é que eu posso estar falando com alguém do Japão agora, se esse horário ainda não chegou no Japão? Então, essa mudança de espaço e de tempo, essa mudança do atual e do virtual, isso trouxe para o nosso pensamento, para a constituição do nosso pensamento, mudanças impressionantes. Impressionantes. Nós estamos passando de uma subjetividade linear para uma subjetividade complexa. E isto é um presente que a humanidade está recebendo e que eu espero que ela tenha condição de dar conta disso. Esse regime do conhecimento em contexto, just in time, na hora que eu preciso, é um modo de execução imperfeita do desconhecido. Isso é uma frase de Kevin Kelly, um escritor que foi editor da Wired, e o Kelly diz o seguinte: nós estamos numa época de uma evolução tão rápida, instrumentada por uma tecnologia que ela própria evolui tão rapidamente, que você não tem tempo para aperfeiçoar ou melhorar alguma coisa que você já estava fazendo. E daí a história do modo beta. O modo beta vem diretamente dessa frase de Kelly. Eu vou tentar fazer o mais rapidamente possível alguma coisa para ser criticado pelo contexto ao meu redor, de uma forma quase schumpeteriana, que destrói e constrói o que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Ao fazer, eu habilito todo mundo a discutir o que eu estou fazendo e reconstruir comigo. A maior parte das redes sociais que teve sucesso dependeu dessa capacidade criativa, destrutiva, de uma forma quase vital para o seu processo de evolução, crescimento e sobrevivência. O termo
Wiki é usado na internet para nomear sistemas que permitem a criação coletiva de conteúdo. O exemplo mais conhecido de Wiki é a Wikipédia, uma enciclopédia virtual grátis e livre para ser editada por qualquer pessoa. Criada em 2001, tem hoje cerca de 13 milhões de artigos escritos por voluntários do mundo todo. Pesquisas demonstram que a porcentagem de erros da Wikipédia é comparável à de enciclopédias tradicionais. A Wikipédia é um modelo do potencial de participação colaborativa na internet. Isso tem que ser feito em regime de colaboração. A rede conecta pessoas e não máquinas. Para colaborar, a gente precisa ser de várias formas solitário. A gente precisa ter conceitos nossos próprios. A gente precisa ter uma certa identidade, uma capacidade una de dizer, olha, eu acho isso. Eu posso até estar errado, mas está aqui alguma interface informacional minha com o mundo. Eu tenho que ter um conjunto de capacidades de pegar o que eu acho e fazer. E eu tenho que ter conexões com um certo conjunto de pessoas, de agentes, de instituições alheios a mim. As minhas conexões só me serão úteis ou me serão tão mais úteis quanto mais conceito e capacidade eu tenha individualmente. Conceito e capacidade individual é uma espécie de solidão para esse efeito particular. Mas no topo disso eu tenho que ter curiosidade, eu tenho que olhar o mundo ao redor como uma coisa que eu posso entender, que eu posso modificar, com o qual eu posso interagir, que tem pessoas nas quais eu posso confiar. Não dá para colaborar se a gente não confia. Então esse mundo novo envolve coisas do tipo você ter amigos que você nunca viu. Porque você tem conceitos e capacidades que conecta com curiosidade e confianças, que criam um ambiente de colaboração para fazer coisas que você talvez não tenha pensado. Então, no fundo, esse mundo da solidão ele é muito mais conectado do que a maioria dos mundos reais, de carne e osso, da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem uma visão muito contrária, que é a tecnologia vai nos fazer perder a humanidade. A tecnologia vai nos fazer distantes, frios, egoístas, né? Ou isolados uns dos outros, porque cada um vai ficar no seu computador. Primeiro ponto sobre isso que eu queria falar com vocês. Qual o problema de ficar isolado? Por que temos que estar nessas cidades entupidas de pessoas o tempo inteiro? Essa aglomeração que a gente vive nos tira uma das características fundamentais para mim e para o Nietzsche, meu amigo íntimo, que é a solidão. A solidão é um presente, a solidão é uma alegria, a solidão é o fundamento da existência, é a solidão que produz dignidade. Sem solidão não somos dignos. Nós podemos estar diante de um computador o dia inteiro e ninguém vai ficar isolado, frio. Se nós temos essa potência, nós podemos viver completamente apaixonado pela virtualidade, e isso não vai nos diminuir, nem vai nos enfraquecer. Inovar é uma coisa muito difícil para a maioria de nós, seres humanos, não é? Se a gente fosse para a escola para aprender a inovar, a escola não tinha grade curricular, né? A escola tinha grau de liberdade. Então a gente vai lá e a gente é amestrado para aceitar as coisas como elas são. E não para entender as coisas como elas estão e entender esse estar como uma possibilidade de mudar. E para inovar, essencialmente, a gente precisa estar preparado para criar, para recriar o mundo ao nosso redor. E a melhor definição de criatividade em rede que eu conheço é essa aqui. Criar ou ter criatividade é ser capaz de combinar e reorganizar informação e conceitos para criar novos entendimentos e sistemas conceituais. Ora, mas isso devia ser inato aos seres humanos, porque, afinal de contas, cérebros são sistemas de processamento de informação e criação de significados. A coisa mais estranha é como é que a gente perdeu isso na construção das sociedades, das culturas e, em boa parte, devido ao processo educacional. Isso hoje, obviamente, é feito em rede e em modo beta, porque a rede é uma rede de melhor esforço, porque os sistemas que estão na rede não estão prontos. A gente tem que aceitar também o fato de que nós e as nossas sociedades e os nossos dogmas e os nossos paradigmas não estão prontos, que eles são passíveis de modificação e que essa, de uma forma, é a nossa missão. E a gente podia dizer que, à medida que a gente informatiza a sociedade inteira, tudo é software. Tudo passa a estar em modo beta e ser passível de novas significações, entendimentos
e sínteses. E isso, no meu entender, é muito bom, porque a gente leva para o princípio dos tempos, quando a gente estava olhando para o mundo a ser descoberto, coisa que, de alguma forma, a gente parece ter perdido. Por mais que eu tente ser otimista quando eu vejo a tecnologia, eu vejo ainda muitos desafios. A tecnologia, para mim, não é neutra. E eu fiquei com medo dessa coisa da internet. Me parecia um novo lugar lá no futuro, ou lá nesse lugar em que está tudo conectado pelas redes. Esse lugar vai ser bacana, nesse lugar a gente vai ser feliz, nesse lugar eu vou poder dar risada. A gente morre de medo de tudo que é novo. Então, a primeira reação é dizer que tudo é um horror. Mas será que isso não produz na nossa sociedade um retrocesso? Trocamos a vida real pela vida virtual? Perdemos a privacidade com a exposição da nossa vida na internet? A nossa identidade virtual é diferente do que somos longe dos computadores? Um dia seremos superados pelas máquinas que criamos? São muitas as inquietações diante de um mundo cada vez mais tecnológico. O cientista da informação, Silvio Meira, e a filósofa Viviane Mosé nos ajudam a entender essa nova realidade tecnológica agora no Café Filosófico. Vamos nos imaginar nos lugares das pessoas que foram atacadas em suas casas, no seu trabalho, nas suas escolas, pela energia elétrica e a iluminação, quando isso começou a acontecer de forma estável na década de 20 no mundo. Será que não tinha um debate nessa época sobre quais são as consequências da energia elétrica e da luz artificial na vida humana? Anunciou-se em São Paulo que ia ter bondes elétricos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente sem impulso exterior? O fato público mexera com a opinião. Havia os favoráveis, os que previam um grande progresso para a capital com a aquisição da energia elétrica. Mas havia também os que cheiravam negociata na vinda de capitais estrangeiros para cá. Um mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia o que era. Caso é que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de postes. Tem coisas negativas na energia elétrica? Tem. Meta o dedo numa tomada e você vai sentir uma surpresa muito desagradável. E tem, óbvio, todos os problemas que vieram com isso. Qual foi a quantidade de vida e de natureza que a gente não destruiu no Brasil construindo barragens para construir hidrelétricas para gerar energia? Não é? Quais são as críticas que nós temos para centrais nucleares? Tudo isso que a gente está falando aqui tem problemas. O nosso maior problema hoje, olhando para uma tecnologia tão importante quanto o conjunto de tecnologia de informação para a sociedade, como eletricidade e iluminação foram há 100 anos atrás, há 100 anos exatos quase atrás, essa coisa começou realmente a pegar. Nós ainda estamos, como sociedades, país a país, entendendo os impactos desse negócio. A gente não está em paz com iluminação, não. Mas não está de jeito nenhum. Eu acho que o debate mundial sobre energia, no momento, do ponto de vista de sobrevivência da espécie humana, é mais importante do que o debate sobre o impacto das tecnologias de informação. Até porque estas não estão, no momento, pelo menos no momento corrente, ameaçando nada de forma muito significativa. E as tecnologias associadas ao fornecimento de energia elétrica estão. E o que eu dizia no começo era o seguinte: a gente não precisa estar em paz com isso, não. A tecnologia vai sair na frente no domínio das possibilidades. E todo o resto da sociedade vai sair atrás nos domínios da absorção e do entendimento. E, eventualmente, da estética. Isso foi assim para todas as tecnologias e vai continuar sendo assim para todas as tecnologias. Como lidar com essa vigilância que a tecnologia termina constituindo? Eu acho que nós ficamos todos muito impactados pela noção de Big Brother. Não o da TV, o original, né? O de Orwell. Não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou periodicidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo.
Era concebível, mesmo que observasse todo mundo ao mesmo tempo. Tinha-se que viver, e vivia-se por hábito, transformado em instinto, na suposição de que cada som era ouvido e que cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Vai ter alguém que está supervisionando, que tem um interesse profundo em absolutamente tudo que a gente está fazendo. Não necessariamente, não tem porque ninguém a por trás maioria das disso. coisas que a gente está fazendo é absolutamente irrelevante. Não é? Então eu passo 3, 4 dias navegando na rede. Agora vamos imaginar que num desses dias específicos eu digo, bom, eu vou roubar um banco. Não é? Recentemente um delegado da Polícia Federal, muito corretamente por sinal, disse que daqui a alguns anos a maioria dos crimes será cometido através da internet, porque os ladrões acham mais seguro. Veja só, né? O Sindicato dos Ladrões está se organizando para não correr risco. Você sair com o revólver na mão, você pode levar um tiro, afinal de contas. Então, eu estou aqui e aí eu vou entrar no computador e digo, bom, agora vamos tirar um dinheiro da conta da Viviane. Pai, alguém tem que se preocupar com isso, não tem não? E isso vale para todas as outras coisas. Se você pensar na quantidade de dinheiro que é desviado hoje, por exemplo, num país como o Brasil, do setor público, por falta de vigilância, Exatamente. né? Imagine que você informatizasse e botasse em rede todos os projetos do setor público. Imagine se você fizesse o seguinte, que você expusesse de uma forma absolutamente radical toda a informação que deveria ser de domínio público, que na realidade é de domínio público, mas que por falta de ferramentas de acesso a essa informação, eu não consigo chegar lá. Se você for no portal da transparência, isso é uma coisa brasileira, é um dos melhores do mundo no momento. Você pode descobrir lá quantos reais foram repassados pelo governo para a instituição tal. Você pode, para que projetos foram repassados, você pode fazer isso. Mas isso acontece post-mortem, depois que foi. Então eu descubro alguma coisa, depois que o erro já aconteceu, eu tenho que literalmente correr atrás do prejuízo. Mas imagine que a gente começasse a fazer isso em tempo real. Eu digo, olha, eu estou interessado nas instituições XYZ. Pingou dinheiro para esses caras e é dinheiro público que eu quero saber. Chega no meu celular, pim, 200 mil reais. Vai fazer o quê? Vão dar uma festa. Aí eu não fui convidado. Pô, eu sou contra. Ou então, que festa é essa de 200 pau? Por que é que esse negócio está acontecendo? Então, eu acho que, primeiro, há informação que tem que ser necessariamente pública. Não exatamente onde é que eu estou indo. Tá certo? Mas se houver uma quantidade razoável dentro da lei, que nós próprios escrevemos. Lembre-se, tem um contrato social que rege o que é que nós estamos fazendo aqui. Se houver indícios suficientes para um procurador requisitar um juiz e ele dar autorização para alguém me seguir, eu acho que isso deve ser feito. Eu não estou propondo, nem eu acho que ninguém em tecnologia está propondo, uma utopia tecnológica que resolve todas as coisas. Esse espaço não existe. Nós estamos há muito tempo num contínuo tecnológico e eu localizo o ponto de partida desse contínuo há milhões de anos atrás, não há dezenas de anos atrás. E eu sou dos que acham que não existe nenhuma contraposição ou incoerência entre humanidade e tecnologia. Eu já deixei claro que, na minha opinião, todas as coisas das quais eu falei aqui, eu obviamente concordo, a humanidade ela é técnica por excelência. Ela é técnica por excelência. Desde o princípio do que a gente entende por humanidade, nós estamos criando técnicas. Uma após a outra. Tudo que está ao nosso redor é tecnologia, de calçar, de vestir, de falar. O nosso maior problema não tem nada a ver com tecnologia, com absolutamente nada que eu crio como instrumento para fazer coisas. Tem a ver com o tempo que eu perco fazendo nada. Quando você olha para trás, você diz, rapaz, como é que eu perdi 2 anos com isso? Ou como é que eu fiquei 10 anos com aquela pessoa? Como é que eu não percebi isso? Quer dizer, o tempo, até por causa desse gap que a gente tem, né? Tem nascimento, morte, no meio tem tempo. A gente gasta um tempo imenso se preocupando com coisa que não tem nada a ver. A coisa mais inapropriada que tem na vida humana, para mim, é o tempo que as pessoas, eu inclusive, perdemos com coisas absolutamente irrelevantes. Não existe uma posição natural entre nós e tecnologia. Existe sim uma
diferença no espaço-tempo de nós entendermos sociedade como um todo e, pessoalmente, nos apropriarmos dessa tecnologia e fazer o que a gente chama do melhor uso dela. Nós nunca faremos uso ótimo de nada, nem das nossas vidas. O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e participar das transmissões ao vivo, acesse o site cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico.